Hoje a gente vai falar um pouco sobre lobisomens e esse ser mitológico um tanto intrigante e arrepiador que muitas vezes traz com ele lendas, terror e sangue. A figura do homem que se transforma em lobo ou ser semelhante, ela vem de muitas culturas. Sim, não é só de uma cultura, não é só de um país, não. Ela abrange tanta coisa, é um ser tão simples, um licantropo, mas não é algo tão simples assim. Inclusive, o motivo de suas maldições são inúmeras. Nas raízes mais antigas, como na mitologia grega, um dos primeiros registros vem de uma história. Sim, a história é do rei Licão, do grego laikon, que também deu origem à licantropia. Ele foi um ser muito corajoso. Ele, por sua audácia, desrespeitou Zeus. Mas como? Ele deu para Zeus comer em uma refeição carne humana disfarçada e, como forma de punição, transformou Licão em um lobo, condenado então a vagar nessa forma. Isso então criou a lenda ou o mito de que pecadores poderiam ser amaldiçoados com essa transformação. E as mitologias nórdicas e germânicas, como os povos vikings, também contavam histórias sobre guerreiros chamados... Vai aparecer aqui, porque é um tanto peculiar essa palavra. E esses guerreiros, eles se vestiam de peles de lobo e, em transe ali durante a batalha, agiam com uma velocidade sobre-humana. Sim, como se eles estivessem possuídos por espíritos animalescos. Já nas lendas germânicas, o lobisomem ele era associado a maldições e a pactos com forças sombrias. Já lá nos celtas, havia crenças que druidas podiam assumir formas de animais, incluindo também os lobos. E essa transformação era tanto para atacar vilas como para proteger. E com o tempo, essa ideia de metamorfose folclórica acabou com o tempo sendo absorvida ali pelos europeus, trazendo então para o Brasil. E o mais legal é que aqui no Brasil existem inúmeras formas e lendas sobre esse ser mitológico. E para mim, particularmente, não é tão mitológico assim. E isso varia de região para região. Acredite ou não, cada região tem sua peculiaridade. Claro, há sua certa semelhança, afinal, é um ser que se transforma em um outro ser, mas agora animalesco. E essas abordagens é o que a gente vai explorar aqui. Mas antes, a gente precisa ter um pouco mais de entendimento e a gente vai voltar um pouco no tempo. Lá na Europa medieval. Sim, eu contei já que na caçada às bruxas teve essa questão da Inquisição, de caças, de pessoas condenadas como hereges e tudo mais. E nessa época, lá pelo século XV ao século XVII, houve muitos processos de supostos lobisomens. E foquem nesses supostos. Por quê? A igreja ela passou a associar a transformação em animais à heresia. E até aí, tudo bem, a gente já esperava isso da igreja e vocês sabem, a gente já conversou sobre isso em Minha Revolta. Também era visto como uma forma, entre aspas, consequência de pactos com o diabo. Inclusive foi nessa época também que se popularizou essas coisas de pacto, ser pacto com o diabo ou qualquer outra coisa. Porque até então pacto era simplesmente um selo ali de compromisso. Isso foi tão louco que em 1589, uma pessoa chamada Peter Stamp, na Alemanha, ele acabou confessando
sobre tortura que ele era um lobisomem e, por consequência, claro, ele teria matado muitas pessoas. E então ele foi condenado a uma sentença de morte brutal, sim. Também houve relatos na França, na Suíça, que esses homens licantropos supostamente confessavam que eram feras. E essas tais transformações eram por consequência de cintos ou peles de lobo encantadas. Mas a gente tem que saber que muito desses casos reais eram, na verdade, pessoas com doenças mentais, deformidades ou até mesmo síndromes raras, como por exemplo a hipertricose, que é o crescimento excessivo de pelos no corpo. Vocês entendem, né? E muita gente usava essas pontuações como alegações para alegar que existiam esses seres entre nós. E também pessoas com raiva excessiva e comportamentos agressivos usavam isso para justificar. Mas creio eu, por um pouco de conhecimento sobre essa época e pela Inquisição em específico, eu acredito que a questão da raiva era mais, eu acho, não sei, não cheguei a pesquisar, que as pessoas que denunciavam, que viam a pessoa ali um pouco revoltada, ou um pouco até mesmo violenta com a família, e às vezes a mulher, sei lá, poderia chegar a denunciar e usar isso como alegação. Creio que seja assim, porque se fosse eu, talvez eu usaria, não vou mentir. Vai que, né? Não sei, gente, não sei, tá? Que no Brasil, quando os colonizadores chegaram ali para colonizar, que também já havia aqui os africanos e, claro, os indígenas, essa lenda, ela acabou se misturando com esses três quesitos. Sim, foi ali uma confusão, por isso que não é só uma lenda, é uma lenda com vários, como é que eu posso falar, várias cabeças, vamos dizer assim. Como eu falei para vocês, essa lenda ela não chega a ser única, ela não chega a dominar todo o Brasil de uma forma só, não. Cada região ela tem o seu próprio borogodó, vamos dizer assim. E é por isso que torna ela ainda mais interessante, eu acho. E as condições para que isso ocorra com alguém é muito intrigante. Para uns é você ser o 7º filho consecutivo, filho entre, né, vocês entenderam. Mas existe outras que seria 6 irmãs e nasceu um homem, o 7º seria um rapaz, entende? Então varia muito. Também seria em nascer uma sexta-feira, e essa sexta-feira teria que ser em lua cheia, sim. Ser batizado com erro de nome também poderia ser uma das causas, ou batizado fora da igreja. Tem como ser batizado fora da igreja? Tipo, a igreja que eu, né, participo, tem, porque tipo, eles fazem o batismo nas águas e tudo. Não é na igreja. Se quiser fazer, faz, né? Mas aí, esse último batismo que teve agora foi nas águas e foi aqui próximo de casa. Então, assim, tem. Mas eu acho que isso se enquadra mais na questão religiosa católica. Creio eu que seja assim. Também uma das condições seria você ser amaldiçoado. Sim, ser amaldiçoado por uma pessoa antes de nascer. Maldição hereditária ou um castigo espiritual também. E para essa coisa que eu falei de ser amaldiçoado antes de nascer, seria um parente amaldiçoar a criança. Sim, mas gente, que parente chato, hein? Pelo amor de Deus. E teria que amaldiçoar ela ali no ventre. E o nosso último critério seria a família. Sim, a família carregar um pecado gravíssimo que é carregado ali até os dias de hoje. É um pecado, assim, foi cometido pelos ancestrais, entende? E esses seriam os motivos de você se tornar um licantropo segundo algumas regiões brasileiras. Mas acabou aí? Não acabou aí.
Também existe consequências de rituais, como por exemplo, usar itens consagrados em rituais, como capas de lobo ou cintos, entende? O que eu achei mais assim, foi esse aqui, ó. Passar por 9 encruzilhadas na madrugada, sim, querida, de sexta-feira para sábado, sem olhar para trás, e aí você acabaria por invocar, sim, invocar o espírito do lobo, que eu acredito que então, né, depois de você fazer tudo isso, ele acabaria dominando o seu corpo e em dias de lua cheia ele apareceria. Mas diz aí, vocês realmente acham que alguém seria capaz de fazer isso? Gente, para isso acontecer, a pessoa queria que o lobo entrasse no corpício dela. Então, se ela queria, meu amor, não tem o que fazer. Porque só doido mesmo, né? Pra passar. Gente, passar por 9 encruzilhadas na madrugada de lua cheia. A pessoa quer. Em outras versões brasileiras, o lobisomem volta à forma humana se beber o sangue de um parente próximo. Embora isso o condene a continuar ainda se transformando em lobisomem, isso só vai fazer com que ele volte mais rápido. E segundo alguns relatos antigos, para a maldição ser quebrada, você tem que chicotear, sim, chicotear o lobisomem. Só que aí tem um quesito. O chicoteador, acertei, esse cara que vai chicotear, ele tem que estar... Não, perdão, ele não tem que estar nada, ele tem que estar ali chicoteando. Ele tem que ser uma pessoa de fé. Se ele não for uma pessoa de fé, bye bye, tá bom? Não vai dar certo e ele vai morrer, afinal de contas, né? Se alguém me chicoteado e tudo mais, se alguém faz isso comigo e eu fosse um lobisomem, na minha próxima vez que eu virasse, eu ia atrás dele sim pra matar. Oxente, eu sou um ser mitológico maravilhoso, aí a pessoa quer ser melhor que eu? Não, vai morrer também. Mas enfim, vocês entenderam o quanto é perigoso? Porque como é que a gente vai saber que a pessoa é de fé? Não vai ter uma auréola aqui não, tá bom? Acho que é isso que fala, mas bora lá, pro próximo. Levar a pessoa para uma missa de exorcismo também ajuda. E o ritual deve ser repetido assim, por 7 sexta-feiras seguidas. Só que também, junto, né, um combo, benzer ela nesses dias ajuda muito para que não aconteça nada. E vale citar que as sexta-feiras são de grande impacto. A gente já sabe, né? As lendas sempre dizem que sexta-feira é o dia deles. Mas tem que ser as sextas de lua cheia também, né, gente? E antes de finalizarmos, nós devemos ter em mente que existe uma condição rara chamada licantropia clínica, que refere-se a um transtorno psiquiátrico onde o indivíduo acredita estar se transformando em um animal. Normalmente, como vocês já podem perceber pelo nome, é se transformando em lobo. E essa condição de estar se transformando em lobo pode estar em várias situações, como por exemplo, em contextos de desintoxicação por drogas, sim, abstinência, lesões cerebrais e demência também. Tampouco não podemos deixar a epilepsia. Eu errei, perdão. A epilepsia. Ai, gente, pra mim é um trava-língua, me perdoe. A epilepsia. Vocês têm que entender uma coisa sobre mim. Se eu fico falando muito uma palavra e essa palavra é um pouquinho difícil pra mim, então eu vou acabar errando e nesses momentos eu peço mil desculpas. Neste momento, essa palavra é um trava-língua pra mim. Às vezes nem é um trava-língua, mas existe um momento que ela vai se tornar para mim, aí eu acabo errando, então meu perdoe. E para finalizar, em alguns casos, a licantropia clínica pode estar associada a transtornos obsessivos, compulsivo, e é claro que exige cuidados, não só de quem tem, mas também de quem convive com pessoas assim, tá bom? E gente, tenham empatia com o próximo, porque você não sabe como a pessoa vive ou o que se passa com ela.
Por fim, nós podemos ter entendimento que não é fácil nem agora e nem antes essa questão de lobisomem. E eu achei muito interessante que, ao pesquisar para trazer conteúdos para vocês, eu descobri que não era uma lenda 100% brasileira. Eu achei isso super no máximo. Eu sei que a gente tem as nossas lendas e a gente acredita que elas sempre são daqui, mas algumas vezes também temos. Algumas vezes não, né, gente? A gente é um pedacinho e um misto de muitas coisas que vieram de fora do país com os portugueses. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu gostei de estar aqui, ó. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!